Olá, sejam bem-vindos à última edição do Conect Agro em 2020. Esse foi sem dúvida um ano desafiador para todo mundo, mas nós estivemos aqui, driblando as dificuldades para te abastecer com a nossa produção de boas notícias. Foi justamente neste ano atípico, em meio a este cenário adverso, que nasceu a revista eletrônica do agronegócio baiano. E a equipe do Conect Agro se empenhou para fazer a conexão entre o campo e a cidade. Nós mostramos aqui os desafios e as oportunidades encontradas pelo setor produtivo para continuar fazendo essa engrenagem funcionar, movimentando a economia e garantindo a segurança alimentar da população. Nesta edição, mais que especial, nós vamos relembrar os principais momentos do segmento que manteve o país de pé. E para fazer essa retrospectiva, nós nos reunimos aqui no estúdio para contar tudo o que aconteceu no universo do agronegócio e como a agricultura contribuiu para elevar os números nacionais e para projetar a região internacionalmente. Um ano de grandes desafios, mas de surpreendentes resultados. A alta produtividade da soja, principal carro-chefe da região. O desempenho do milho e o destaque do algodão na Bahia em 2020. O impulsionamento da pecuária e as técnicas aplicadas em campo. O compromisso social do produtor em um ano marcado pela pandemia da Covid-19. As ações de preservação do meio ambiente e os avanços conquistados na conservação dos recursos naturais. A visita do presidente Jair Bolsonaro para a continuidade das obras de construção da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Bahia Farm Show, a expectativa para mais uma edição da Feira de Tecnologia Agrícola e Negócios do Norte e Nordeste. E as perspectivas para mais um ano histórico, dentro e fora de campo. O Conect Agro está no ar. Não dá para falar do agronegócio baiano sem citar a soja. O solo do Cerrado, que até meados da década de 70 era considerado infértil, descobriu nesta cultura a sua vocação agrícola. As primeiras lavouras que se formaram aqui na região foram da oleaginosa. Depois, diversificamos as culturas, mas o grão é ainda hoje o carro-chefe da produção local e vem se destacando safra após safra, seja pela alta produtividade, a maior do mundo, seja por toda a cadeia que ele movimenta, gerando empregos e riqueza para a nossa região. Vamos ver como a cultura se comportou ao longo deste ano. Grão que movimenta a nossa economia e o nosso dia a dia, no oeste baiano, a soja registrou uma safra de resultados mais do que positivos no ciclo de 2020. A produtividade média ficou em 62 sacas por hectare, com um total de quase 6 milhões e 100 mil toneladas colhidas, 194 mil a mais do que no ciclo anterior. Durante o período de colheita da oleaginosa, realizado em abril, os produtores precisaram adotar medidas de segurança por conta da pandemia, mas o trabalho continuou. Nós tomamos todas as providências internamente na propriedade, aqui na fazenda, está tudo rodando normalmente. O que a gente fez foi segurar um pouco a entrada de pessoas estranhas, né, de terceiros, e a nossa turma está aqui agarrada na colheita. As condições climáticas deste ano, o trabalho de controle e monitoramento realizado pelo Programa de Fitossanidade da Soja e do Milho e a garra do agricultor em campo, mesmo em meio a todas as adversidades, beneficiaram a produção baiana de soja em 2020. E nós estamos abastecendo nossas indústrias que transformam a soja em farelo, que transformam a soja em óleo. Então, é todo um sistema funcionando para o bem da população. Essa safra foi excelente. A gente não imaginava que no decorrer desse ano, com tudo que aconteceu no plantio, a gente conseguisse reverter essa situação. A chuva que veio na hora certa possibilitou que a soja atingisse uma ótima produtividade. Já o plantio da safra 2020-2021 começou em outubro e alavancou as expectativas do produtor para ainda maiores resultados. Optamos por iniciar o plantio dia 12 de outubro. Por mais que exista a ânsia de querer plantar mais cedo para fazer uma segunda safra, é muito importante cuidar bem da primeira safra. De nada adianta ter uma segunda safra se a primeira safra está perdida. Muitas pessoas questionam por que plantar soja. A resposta é simples. Além de ser uma das commodities mais competitivas no mercado global, o grão é matéria-prima para garantir itens essenciais da cesta básica. Calma, eu explico. A soja não é utilizada apenas para a produção de óleo.
Sabe a proteína animal que você consome? Sim, a carne bovina, suína, ave ou peixe é alimentada com ração à base de farelo de soja. O shoyu que tempera o seu sushi, você sabe de onde vem? Sem falar na importância da soja na produção de leite, proteínas e suplementos vegetais para pessoas com intolerância alimentar ou que adotam estilo de vida vegano. Você já parou para pensar quanto de soja há, direto ou indiretamente, nas suas refeições? Mas nem só de soja vivem os campos oestinos. Por aqui, outro grão também encontrou condições propícias para se propagar. Terceira principal cultura da região, o milho teve desempenho espetacular, dando a sua contribuição para que o estado registrasse uma das maiores safras de grãos da história. Na última safra, colhida este ano, o milho teve ganho de produtividade e fechou o ciclo com uma produção de 1.800.000 toneladas colhidas. Ganhos dentro e fora do campo. O milho obteve resultados satisfatórios em 2020, com produtividade média registrada de 165 sacas por hectare. O grão produzido aqui no Oeste Baiano é de boa qualidade, tem boa comercialização, além de ser um produto agrícola fundamental para a economia nordestina. Os bons resultados deste ano também foram beneficiados pela tecnologia e pelas novas técnicas aplicadas nas lavouras, pelos grandes e também pelos pequenos produtores. Um projeto de transferência de tecnologia que rendeu uma colheita farta no final de maio beneficiou o cenário socioeconômico de toda a região. Esse ano eu fui um pouco mais ousado, né? Eu plantei uma quantidade maior, investi mais também na plantação e vi o retorno. Agora, antes a situação era mais complicada, até porque a gente não tinha orientação técnica. Trabalhamos a inserção de tecnologia juntamente com apoio operacional, técnico, né, suporte agronômico. Não é a primeira vez que dou a semente, mas para esse programa foi em 2 anos já, né? Mas o principal motivo aí é a transferência de tecnologia, né? À medida que a região vai evoluindo, todas as pessoas devem estar incluídas no processo. Então, porque são microprodutores e mini produtores, muitas vezes não têm acesso, estão próximos, mas não têm acesso à tecnologia. É uma forma dos produtores maiores estar organizando também, e isso o nosso grupo familiar vê como uma melhoria, inclusive, da mão de obra na região. Milho é bom demais, não é? Ele está presente nas delícias típicas do Nordeste, como o cuscuz, a pamonha, o mingau, bolo, curau, canjica, pipoca. E o milho produzido aqui no Oeste Baiano é 100% consumido no mercado interno. Ele abastece as principais granjas e frigoríficos do norte e nordeste do país. Essa é mais uma função do milho, engordar os animais que vão para o abate para chegar até a mesa do consumidor. Mas o ouro branco baiano também foi destaque em 2020, mantendo o Brasil entre os 5 maiores produtores mundiais de algodão. Aqui na Bahia, a fibra é destaque pela qualidade e pelo cultivo sustentável. O algodão da Bahia continua sendo referência em produtividade, qualidade e sustentabilidade em todo o mundo. Esse ano, com a produção estimada em 1,5 milhão de toneladas, entre fibra e caroço, a Bahia contribuiu com cerca de 25% da produção nacional de algodão, perdendo apenas para o Mato Grosso. Logo após a colheita, finalizada em outubro, no Oeste Baiano, os olhares são todos voltados para o processo de análise da fibra, realizado no Centro de Análises da Associação dos Produtores de Algodão, com foco na qualidade do produto. Essa classificação ela é de extrema importância para o mercado, pois através da classificação instrumental, onde a gente atesta a qualidade da fibra do algodão, em termos de comprimento, resistência, uniformidade, finura da fibra, que são parâmetros importantes para a indústria têxtil, para ela determinar a qualidade da matéria-prima, que no caso é a fibra do algodão, para determinar qual o fio que ela vai conseguir construir. Então, com essas informações, com base nessas informações, ela agrega valor ou menos valor na fibra produzida pelo produtor. Segundo o maior produtor de algodão do Brasil, cerca de 60% da pluma da Bahia é comercializada para a indústria têxtil nacional e o restante para os mercados asiáticos. Por parte dos produtores, o processo de análise não só é importante, como também é um dos mais esperados da safra. O oeste da Bahia, o estado como um todo, mas principalmente o oeste, ele tem demonstrado nos últimos anos, e principalmente nas últimas 3 safras,
uma grande potência, não só de produtividade, mas principalmente em qualidade de fibra. Nós estamos focando muito nisso. Por quê? Porque todo o processo, né, desde o plantio, de todos os tratos culturais, aplicações, a qualidade na colheita, a qualidade no beneficiamento, tudo isso tem colaborado para que no final a gente realmente consiga uma boa qualidade de pluma, né? E isso está performando. E eu acredito muito que o que o produtor precisa fazer é cada vez mais acompanhar esse mercado. E o que a gente tem visto é que nesses últimos anos a gente tem conseguido cada vez resultados melhores. Um percentual maior de uma fibra mais longa, uma resistência maior. E isso tem gerado bons resultados. Tanto que num ano como esse, por exemplo, que a gente teve todo esse problema do coronavírus, que prejudica bastante a comercialização pela redução do consumo do algodão no mundo, a gente vê que aqui na Bahia a gente acaba levando bastante vantagem, que a gente consegue negociar mais rapidamente que os demais. Porque toda vez que a gente coloca no mercado, os compradores são muito interessados, porque eles sabem que a qualidade aqui é garantida. Dos campos baianos para as indústrias têxteis, que transformam o nosso algodão em tecidos lindos, leves, confortáveis e sustentáveis. A nossa fibra aquece pessoas e economias. Ela também está no cuidado pessoal, em artigos como gases, ataduras, desodorantes, absorventes, fraldas e muito mais. E para quem não sabe, ela se transforma também em alimento humano e animal. O óleo de algodão é um dos mais saudáveis e do seu caroço é possível fazer torta para alimentar o gado. Com investimento em genética e em fornecer o conhecimento adequado para os produtores, a pecuária baiana contou com um forte impulsionamento do mercado esse ano. Protagonista do desenvolvimento econômico brasileiro em 2020, o agronegócio teve em alguns setores uma expansão ainda maior. Foi o caso da pecuária, seja de corte ou de leite. Aqui na região oeste, o foco do produtor tem sido aperfeiçoar o manejo na produção para oferecer mais opções ao mercado. A pecuária leiteira foi um dos destaques da região este ano. A nossa ideia foi tentar adequar uma genética que fosse produtiva, adequada para o ambiente e que pudesse trazer resultado econômico ao produtor. Eu acho que nós vamos ter, com pouco tempo, óleos do médio produtor e talvez do grande produtor mais voltados para a pecuária leiteira. O leite poderá vir a ser um agregador de valor da produção agrícola. Nós acreditamos que a socioeconomia regional vai ser muito mais pujante, muito mais forte. Vamos gerar muito mais empregos, industrialização. Já no cenário da pecuária de corte, os produtores da região acreditaram ainda mais no potencial da produção, implementando tecnologia, novas técnicas no campo e investindo em uma nutrição adequada dos animais. Eu fui estudando os processos e buscando alternativas para melhorar a nossa produtividade. Eu entendi que o arame é tão importante quanto o adubo. Máquina é ótimo, com certeza, só que custa muito. Mas tem tecnologia que não custa nada, é só você mudar a mentalidade. Por exemplo, poda da planta. Se a gente deixar o capim crescer muito, a gente perde nutriente. A gente quer o quê? A gente quer produzir com sustentabilidade, produzir com responsabilidade, pensar no nosso bem maior, que é a natureza, e pensar em nosso consumidor. Então acreditei numa região que ainda é barato o hectare, então para você comprar uma propriedade aqui nessa região não é tão dispendioso, o que faz com que você sobre dinheiro para você investir no solo. Então acreditei nisso, acreditei na questão da tecnologia, e a gente tem feito análise de solo todo ano. E isso nos garantiu agora a gente está começando a colher os resultados disso. Este ano, a pandemia desencadeada pela Covid-19 impactou muitos setores da sociedade, que tiveram que se reorganizar e se adaptar às novas dinâmicas. Porém, o maior impacto foi sentido pela saúde, que sofreu com a alta demanda gerada por um vírus desconhecido e perigoso. Engajados na comunidade à sua volta e comprometidos com a responsabilidade social, os produtores rurais, através das associações e entidades representativas, contribuíram para o enfrentamento do novo coronavírus em todo o oeste baiano. Mas o compromisso social do produtor vai muito além da área da saúde.
Através do Fundeses, o Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia, foram realizadas obras e projetos de grande importância para as comunidades e para toda a região. Em 2020, a pandemia do novo coronavírus transformou nossa rotina e impactou fortemente vários setores e serviços importantes para a comunidade. Mas a saúde, sem dúvida, foi a área mais afetada. Por isso, a preocupação com o afogamento das unidades de saúde foi uma prioridade para os produtores esse ano, que atuaram através das entidades ligadas ao agronegócio. Em abril, representantes da AIBA, a CRIOeste e Sindicato dos Produtores Rurais realizaram doações de monitores cardíacos e respiradores para as unidades hospitalares de Barreiras, adquiridos através de arrecadação. Porque esses equipamentos eles vão compor para nos ajudar a montagem de leitos de UTI, sendo que o Hospital do Oeste atualmente ele já conta com leitos de UTI para pacientes graves. Somos referência para toda a região Oeste, que engloba mais de 1 milhão de habitantes, e são muito bem-vindos, sim, esses equipamentos. Nosso sentimento hoje é de gratidão. Gratidão por todo o trabalho que a sociedade civil como um todo tem prestado, principalmente a AIBA, a BAPA, os produtores rurais, têm se sensibilizado quanto ao momento que estamos vivendo. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, também realizou a doação de tecido para a confecção de máscaras que auxiliaram a população no enfrentamento à Covid-19. Pessoas que se prontificam, sejam voluntários, a estar participando e confeccionando, porque nós entregamos o insumo, não fabricamos a máscara, mas eles precisam ter essa mão de obra disponível, né? Geralmente são coisas feitas voluntárias, né? São costureiras voluntárias através de uma associação, do instituto e também do poder público, das prefeituras, dos CRAs, que tem essas pessoas cadastradas, né, e disponível para poder estar confeccionando. Mas o que nós, a BAPA faz é disponibilizar os insumos para poder fabricar, e não tem um critério, tenha vontade de ajudar. A responsabilidade social e o compromisso com a comunidade, porém, estão entre as prioridades dos produtores da região, mesmo antes da pandemia. Através do Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia, o Fundeses, a AIBA e o Instituto AIBA financiam obras e projetos que beneficiam a sociedade em diversas frentes. Em setembro, a finalização do ambulatório e do canil setorial da Companhia Independente de Policiamento Tático foi uma das ações. Esse foi um projeto apresentado pelo Rotary ao Fundeses, um projeto bastante significativo que vai ajudar muito a ação da polícia. Agora a polícia vai ter 3 canis com um ambulatório para ajudar na ação policial. Desde 2006, o Fundeses vem transformando a região com benefícios em saúde, educação, cultura, esporte e oportunidades de trabalho. São mais de 50 mil vidas transformadas. Produzir com sustentabilidade é uma das premissas mais seguidas pelo agronegócio na nossa região. Através de estudos, iniciativas público-privadas e ações integradas, nos tornamos uma referência em preservação do meio ambiente e conservação dos recursos naturais. Em 2020, o empenho da AIBA e das demais entidades ligadas ao agronegócio na preservação do meio ambiente e dos recursos naturais fez a diferença. A instalação de estações fluviométricas, estruturas que permitem ao produtor maior conhecimento sobre o fluxo dos rios e auxiliam na programação da próxima safra, otimizaram a utilização da água através do monitoramento diário em diversos pontos dos rios da região. É possível calcular a disponibilidade hídrica e, a partir dessa disponibilidade, estimar o quanto se pode utilizar, garantindo assim que o rio continue com uma vazão, um fluxo que permaneça o uso a jusante. Então, abaixo dessa estação, que toda a sociedade possa utilizar e dispor dessa água. Então, o monitoramento tem grande importância, principalmente para regrar o uso, saber o quanto se pode utilizar em cada momento. A AIBA, a BAPA e a empresa Retec também desenvolveram esse ano o projeto de arrecadação de pilhas e baterias, resíduos sólidos, perigosos e prejudiciais ao meio ambiente. O programa, iniciado em 2019, já coletou mais de 200 quilos de material tóxico que seria descartado na natureza. A nossa motivação na campanha da coleta de pilhas e baterias foi trazer consciência para a comunidade da zona urbana de que nós produzimos lixo
diariamente e descartamos de forma inadequada no meio ambiente. Quando as pessoas tiverem a necessidade de fazer o descarte, procurar algum dos nossos pontos de coleta. O ideal é que coloque em um saco plástico ou numa garrafa PET, para que as pessoas não possam ter contato por se tratar de um resíduo perigoso, né? A gente faz toda essa coleta, traz para cá para a unidade, armazena por um tempo e destina, quando tem uma determinada quantidade, a gente destina para um aterro industrial classe 1, que é um aterro para resíduos perigosos. Então são 170 mil pilhas que vão eventualmente gerar um contaminante que vai contaminar o solo daquele lixão e eventualmente também a água subterrânea. As ações voltadas para a preservação do meio ambiente em 2020 também incluíram a construção de um viveiro e a doação de mudas nativas do Cerrado Baiano para o campus da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, em Barreiras. A iniciativa tem a missão de recuperar as áreas degradadas da região. O projeto Recuperação de Nascentes, ele iniciou desde o ano de 2017. Uma das iniciativas do projeto é a recuperação de área degradada. Na verdade, ele não só tenta preservar, recuperar, mas também enriquecer a vegetação nativa. Nós procuramos envolver todo o corpo acadêmico, porque sabemos que tanto os professores quanto os alunos, eles têm uma participação efetiva no que diz respeito à pesquisa. O principal objetivo, além de fornecer muda para a sociedade, para a comunidade, é fazer com que os estudantes tenham a consciência ambiental, saia daqui com a consciência da necessidade de preservação e treine na prática a construção, a produção de mudas nativas do Cerrado. Conservar as águas, recuperar o solo e educar a população também são os objetivos do Programa de Recuperação e Revitalização da Microbacia Hidrográfica do Rio de Ondas, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Barreiras e a Codevasf. Esse trabalho tem uma repercussão muito positiva que veio outros parceiros como o Exército Brasileiro através do 4º Batalhão de Engenharia e Construção, o IBAMA através do Preve Fogo. São ações que vêm para contribuir bastante, tanto para aumento da quantidade da água e a qualidade das águas da microbacia do Rio de Ondas, subbacia do Rio Grande e bacia do Rio São Francisco. Principal atividade econômica da região, a agricultura atrai olhares de investidores públicos e privados. É inegável que o desenvolvimento do oeste da Bahia se deu dentro e fora de campo, graças à consolidação da atividade agrícola. A força do agronegócio contribui para o crescimento das cidades, melhorando inclusive o índice de desenvolvimento humano nas comunidades onde a atuação do setor é intensa. Fator relevante para atrair em uma única visita um ministro e o presidente da República, que vieram anunciar obras estruturais que literalmente vão colocar a região nos trilhos do progresso. Região estratégica para o agronegócio nacional, o oeste da Bahia recebeu, em 2020, visitas de autoridades importantes para a liberação de obras que promoverão ainda mais a integração e o desenvolvimento da região. Em setembro, o presidente Jair Bolsonaro veio à região oeste da Bahia para assinar um termo de compromisso entre o Exército Brasileiro e a construtora Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., a Valec, empresa responsável pela execução das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, que, quando concluída, ligará o Porto de Ilhéus, no sul da Bahia, e Figueirópolis, no estado do Tocantins. Então, o orgulho, o prazer, a satisfação de ir para qualquer lugar do Brasil é aquilo que me fez disputar as eleições. É acreditar nesse povo maravilhoso que nós temos aqui no Brasil. Bem como acreditar nesses quadros de engenheiros e de militares, civis, que podem realmente tocar essas grandes obras pelo Brasil. Essa grande obra que está sendo concluída aqui, que nos próximos anos será efetivada, nos ligando com o resto do Brasil, com a Norte-Sul, bem como lá para o Sul, via Malha Paulista, entre outros, bem demonstra que a capacidade do Tarcísio em negociar, em convencer, é enorme. E essas obras estão aos poucos aparecendo em nosso Brasil. O prazo do convênio, assinado pelo presidente Bolsonaro, é de 24 meses, com investimento de 115 milhões de reais,
Mais de 300 militares e civis vão trabalhar na obra de infraestrutura e superestrutura da ferrovia, cuja extensão total é de 1.500 quilômetros. A meta é que até 2022, 85% da obra sejam concluídos. Ferrovia de Integração Oeste-Leste é uma das obras mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante da Bahia. Nós vamos transformar o agronegócio brasileiro com essa ferrovia. Já temos uma ligação norte-sul, passaremos a ter a ligação leste-oeste. E isso é transformador para uma região que é onde o agronegócio mais cresce no Brasil. Cresce mais do que no Mato Grosso, porque as pessoas que estão aqui acreditaram no Brasil, não esmoreceram, e nós não vamos faltar. Previsão climática favorável, tecnologia no campo e muita expectativa. Se em 2020 os resultados da safra já foram mais do que satisfatórios para o produtor, o ano que vem promete ser ainda mais histórico. E o plantio, que já está finalizado, trouxe ainda mais expectativa para o que vem por aí. Fim de um ano altamente produtivo e início de outro que promete ainda mais. A expectativa dos produtores para o próximo ciclo é de uma safra nunca antes vista na região, impulsionada por um plantio tranquilo e pelas condições climáticas. Para a safra que está em andamento, são esperadas 9,7 milhões de toneladas nas 3 principais culturas: soja, milho e algodão. A chuva começou mais cedo, começou um pouquinho mais regular, né? Tem regiões que está chovendo mais, tem regiões que está chovendo menos. Nós estamos esperando para que seja uma safra igual ou melhor que a 2018, que foram 66 sacos, a média do oeste da Bahia, que foi a nossa safra recorde, né? E que foi um ano também muito bom. Então, o produtor investiu em fertilizante, investiu em corretivos, foi feita a formação de palhada, perfil de solo. Desde que começou a chuva, nós tivemos um ano maravilhoso, entendeu? A plantabilidade nossa está 100%, em virtude do tempo, e nós terminamos assim os plantios dentro da janela, que é considerável de boa produtividade, e graças ao tempo, né? Graças à chuva que não tem falhado aqui ultimamente. Apesar da redução da área plantada por conta do comércio exterior, o algodão tem boa expectativa de produção e o milho, de olho no consumo interno, deve ampliar a área de cultivo nesta safra. A previsão para o início das primeiras colheitas é para fevereiro e março de 2021, principalmente para a soja. O algodão deve iniciar a colheita no mês de junho. A gente sabe que o crescimento da área plantada aí com essas principais culturas, principalmente a soja, que é o carro-chefe, a gente tem um incremento aí no PIB, né, da Bahia. Então, o crescimento aí com os valores que estão sendo pagos pelas commodities hoje, a gente prevê aí um PIB acima aí dos 9 bi, que é o que deve se apresentar aí com a conclusão da cultura. Por conta da pandemia, em 2020, um dos eventos mais aguardados pelo agronegócio nacional não pôde ser realizado. Maior vitrine da produção agrícola baiana, a Bahia Farm Show teve que adiar os planos e as expectativas para 2021. Toda essa expectativa, porém, foi transformada em trabalho. Enquanto muitos setores pararam, a comissão organizadora trabalhou arduamente na modernização do Complexo Bahia Farm Show, para que em 2021, uma edição ainda mais histórica desse grandioso evento seja entregue à população. O parque, que cedia a feira, passou por intensa reforma. O local recebeu asfalto novo, pintura, construção de meios fios e revisão geral nos sistemas elétrico e hidráulico, para um novo encontro que já tem data marcada de 25 a 29 de maio. Todos os holofotes estarão voltados para Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Superação, inovação, adaptação. Um ano atípico, mas com resultados que demonstram a garra do produtor e a força da nossa região. Mesmo em tempos de adversidade, o agronegócio cumpriu, mais uma vez, o seu importante papel de alimentar pessoas e economias, no Oeste Baiano e em todo o Brasil. Colhendo o êxito desse ano tão produtivo e desafiador e semeando toda a expectativa para 2021, encerramos aqui essa edição especial do Conect Agro. Nós agradecemos a sua companhia hoje e sempre. Continue acompanhando o programa nos canais digitais da IBA e do Conect Agro. E não esqueça de enviar a sua sugestão de pauta para o e-mail que aparece aqui na sua tela. Nos vemos em 2021. Até lá!